Basta pesquisar o canal Áudio Novel Imperial no YouTube, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Tradução feita por Reaperiscan Brasil. Link na descrição do vídeo. Escute o vídeo na velocidade 1.25 ou 1.5. Capítulo 501. O Rei Soldado do Sudoeste. A explosão em Yang que Ansem praticou por tanto tempo foi finalmente colocada em uso. Essa técnica inventada pelo professor Bai era um método para usar força e podia ser usado por pessoas de qualquer status. Ansem tinha uma taxa de conversão da força em acima de 95%. No início, pensou que talvez seria um pouco difícil lidar com Tai Yi. Afinal de contas, ele não seria ferido pela força Yin se os seus membros fossem atingidos. Só quando Ansem atacou os órgãos internos dele que conseguiu causar danos sérios aos órgãos vulneráveis. No entanto, inesperadamente, Tai Yi estava tão confiante na sua aptidão física e no supercorpo de diamante que nem tentou bloquear os socos, poupando Ansem de muito esforço. Como era apenas uma competição, Ansem não teve intenção de matar seu adversário. Caso contrário, se atingisse seu oponente na cabeça, ele já teria virado pelo menos um demente, isso se não fosse morto. Só que Tai Yi não tinha culpa por ser negligente. Em uma era interestelar em que a eficiência era tudo, poucas pessoas estavam dispostas a gastar tempo e energia praticando a força Yin. Além disso, menos ainda tinham sucesso. Normalmente, um evoluído podia melhorar muito suas habilidades de luta independentemente da arte de hipergene praticada. Por exemplo, a adaga trovejante que Ansem recebeu, mas ainda não teve tempo de praticar, podia mostrar efeitos óbvios num curto período de tempo. No entanto, a prática da força Yin não só precisava de bastante tempo, como também não era de muita ajuda em melhorar a capacidade de luta do usuário. No início, seria recomendável se a força Yin pudesse penetrar 2,5 cm com uma taxa de conversão baixa, mas, no quesito caçar criaturas grandes, a capacidade de luta do usuário não era aumentada, pelo contrário, era enfraquecida. Para criaturas grandes, suas peles tinham até mesmo mais de 3 cm de espessura. Com a força Yin, não seria nem mesmo possível penetrar a pele delas. Nesse meio tempo, a força do usuário era reduzida por quase a metade, então essa habilidade era completamente inútil e, francamente, uma bosta. Havia poucas pessoas que praticaram a força Yin e menos ainda que tiveram sucesso. Tai Yi tinha uma aptidão física tão estabelecida que até mesmo seus órgãos internos conseguiam resistir a ataques acima de 100 de força. Se o oponente dele fosse outro além de Ansem com uma aptidão física só um pouco acima de 100, então a força Yin não poderia machucar Tai Yi mesmo se a taxa de conversão estivesse acima de 95%. Uma taxa de conversão em 80% já era bastante alta, mas Tai Yi nunca viu alguém com uma força Yin tão poderosa antes em toda a sua vida, então não imaginou que seria ferido para início de conversa. Ansem socou Tai Yi várias vezes, causando silenciosamente dano aos seus órgãos internos. A força Yin não poderia ser detectada facilmente, e era completamente normal sentir dor de golpes fortes, foi por isso que Tai Yi não notou. Após usar sua força, seus órgãos internos entraram em colapso, por isso que Ansem avisou para não se mover. Se Tai Yi tivesse sido tratado por um médico diretamente, as consequências não seriam tão graves. No entanto, ele ainda tentou atacar, o que piorou os danos nos seus órgãos internos. Ele não conseguiria se levantar de novo sem descansar por vários meses. Os médicos da equipe médica carregaram rapidamente Tai Yi, cujos olhos estavam revirando, enquanto deixavam Ansem sozinho aproveitando os gritos e aplausos na plataforma. Ninguém imaginou que o invencível tigre do sangue azul seria derrotado assim de um jeito tão inimaginável. A escolha do Tai Yi de deixar o oponente atacar à vontade foi vista como um sinal de ignorância e arrogância. Enquanto isso, Ansem se tornou o herói glória da galáxia sudoeste da noite para o dia. Diversos mestres reais ficaram estarrecidos com o desempenho dele. Naturalmente, eles perceberam que Ansem estava ferindo os órgãos internos do Tai Yi com a força Yin. Entretanto,
o supercorpo de diamante tinha um efeito de fortalecer os órgãos internos até mesmo no primeiro estágio. Sem uma força acima de 100, até mesmo a força Eng não conseguiria ferir o coração do Tai diretamente, sem falar da força Yin. Ansem tinha uma aptidão física por volta de 110, então o fato de ter conseguido derrotar Tai Yi assim indicava o seu incrível talento na prática da força Yin. Com numerosos oficiais avançados presentes, dentre os quais muitos eram transcendentes, ninguém ousou falar que poderia usar a força Yin melhor do que Ansem. Diversos transcendentes olharam para ele com ainda mais respeito, porque um jovem que conseguiu resistir ao treino tedioso para praticar a força Yin tão bem não era de jeito nenhum uma pessoa comum. Assim, as pessoas lembrariam seu nome por causa de toda a perseverança e tenacidade. A última luta era entre Zhen Yuzi e Ansem, que estavam competindo pelo título de Rei Soldado do Sudoeste, enquanto que a luta pelo terceiro lugar foi cancelada por causa dos ferimentos graves do Tai Yi. Ansem não levou muito esforço para derrotar Tai Yi, o que facilitou muito lutar contra Zhen. Os dois tinham uma aptidão física bem similar, quando Ansem usava todos os métodos para melhorar sua aptidão física. Além disso, Zhen Yuzi lutava bem, então não pegaria leve contra Ansem, que acabou de derrotar Tai Yi por causa do descuido do oponente. Zhen Yuzi mostrou respeito ao seu oponente também, porque foi muito cuidadoso e assumiu a posição defensiva no início para tentar vencer, só que estava em desvantagem por causa do consumo de energia. Dessarte, Ansem teve a oportunidade perfeita para demonstrar completamente as habilidades dominadas. 7 mortes, espadas duplas, dispersão e outras habilidades que foram tão bem demonstradas que os soldados ficaram todos deslumbrados, aplaudindo cada vez mais alto. Aos olhos dos verdadeiros mestres, Zhen Yuzi já tinha perdido desde o início. Os dois tinham aptidões físicas no mesmo nível, na verdade, Zhen Yuzi era ainda mais forte, só que em termos de cultivo de artes marciais, Ansem estava obviamente em um nível muito superior. Todos os movimentos do Zhen Yuzi foram lidos com facilidade, só conseguiu agir passivamente, sem nenhuma esperança de vencer. Hoje em dia, os jovens se dedicam de verdade cada vez menos às artes marciais. A maioria só foca nas habilidades, em vez das artes. É por isso que nunca alcançam um nível alto, mas esse Ansem é muito bom, até parece um verdadeiro mestre. Com certeza ele vai ter um grande futuro pela frente. O superintendente falou em aprovação. O secretário forçou um sorriso, porque quanto mais o superintendente gostava do Ansem, maior era o seu erro. Entretanto, após ser criticado pelo superintendente, o secretário percebeu que devia parar de encobrir o seu erro, em vez disso, devia aceitar para evitar erros parecidos no futuro. Sem nenhum suspense, Ansem derrotou Zhen Yuzi e se tornou o novo rei soldado do Sudoeste. Seu oponente não conseguiu contra-atacar com eficiência do início ao fim, até parecia que os dois não estavam no mesmo nível. Na verdade, Zhen Yuzi já estava com medo antes mesmo da luta começar, pois ficou aterrorizado com os ferimentos do Tai infligidos por Ansem, portanto, foi muito conservador para demonstrar todo o seu poder. Se lutasse normalmente ao invés de ficar excessivamente na defensiva, Ansem não teria vencido com tanta facilidade. O título de Rei Soldado do Sudoeste era anual, mas ainda era muito valioso, especialmente pelo fato de Ansem ter vencido o Tigre do Sangue Azul para conseguir isso. O superintendente recompensou pessoalmente Ansem com a medalha e o certificado. Infelizmente, não havia recompensa material ou monetária no exército, o que deixou Ansem um pouco decepcionado. Os soldados presentes na competição retornaram às suas unidades e contaram aos demais sobre Ansem vencendo Tai Yi, deixando o nome dele conhecido por quase todos da galáxia Sudoeste, o que era uma grande honra. Capítulo 502 – A Outra Guarda. Sinto muito, capitão. Acabei estragando tudo. Tai Yi falou envergonhado com o homem bonito sentado ao lado dele, enquanto estava deitado na cama do hospital. Gatinho, não se culpe tanto. Só é possível evoluir através dos erros. A adversidade é um trampolim para a maturidade, então não alcançará a maturidade, se nunca cometer um erro.
Você ainda é um gatinho, mas após passar por erros após erros, vai se tornar um verdadeiro tigre do sangue azul algum dia. Erros não são ruins. Contanto que não morra, esses erros vão te desenvolver no fim. O homem bonito disse com um sorriso. Capitão, alguém tão grande como Tai quase soluçou de choro. Chorar depois da derrota não é o estilo do sangue azul. O homem bonito deu um tapinha afetuoso na cabeça do Tai. Qualquer um vendo essa cena sem dúvidas acharia estranha ou até mesmo engraçada. O homem bonito parecia estar na casa dos 20, muito mais jovem do que Tai, que parecia uma criança diante desse homem. No entanto, por mais estranha que parecesse, ainda existia uma certa harmonia. Podia até parecer engraçada, mas não era nada estranha. Qualquer um que conhecesse o homem bonito não acharia essa cena nem um pouco estranha. Lu Hui, o capitão da Força Reserva do Sangue Azul, só tinha 27 anos, mas seu apelido era Capitão Demoníaco. Ninguém sabia o quão forte ele era, mas os membros da Força Reserva do Sangue Azul pareciam crianças na frente dele, incluindo Tai. O cronograma de treino da Força Reserva do Sangue Azul foi provavelmente feito e executado por Lu Hui. O apelido do Tai, Tigre do Sangue Azul, foi dado por ele na verdade. No entanto, Lu Hui chamava Tai de Gatinho do Sangue Azul no início. Com exceção dele, qualquer um que usasse esse apelido apanharia feio. Assim, os outros membros da Força Reserva distorceram o nome e chamaram Tai de Jovem Tigre, que mais tarde virou Tigre do Sangue Azul quando se espalhou mais. Se recupere que você vai ter treinos piores te esperando quando sair. Não ache que não terá consequência pela derrota. Seu treino será dobrado quando voltar. Lu Hui disse um pouco sério. Sim, capitão, vou pegar mais pesado nos treinos. Da próxima vez, não vou perder para ele. Tai disse enquanto cerrava os dentes. Ele não é mais o seu oponente, mas ainda é um bom pensar assim, então fique com esse pensamento. Lu Hui sorriu e pensou em Ansem, refletindo nos detalhes do desempenho dele na competição, depois curvou os lábios com um sorriso estranho. Esta novel é traduzida e postada na Novel Mania, por favor, não poste em outros locais. Quando Ansem retornou a Daphne, ele se reportou ao escritório da Ji Yanran. Assim que entrou, ele sentiu uma fragrância e depois viu sua namorada se jogando nele. Ela envolveu suas pernas ao redor da cintura dele e segurou seu rosto com as mãos, enquanto beijava toda apaixonada. Querido, você foi incrível. Ah, eu te amo tanto. Ela não esperava que Ansem conseguiria derrotar Tai Yi e ganharia o posto. Com entusiasmo, ela deu seus melhores beijos, algo que Ansem jamais recusaria. Ele segurou a bunda dela com as mãos, admirando o volume e o quão saltitante era. Ji Yanran geralmente ficava tímida, mas parecia estar de ótimo humor desta vez. Ela até mesmo desabotoou a camisa dele e desceu beijando até o pescoço dele. Quando Ansem saiu do escritório com as pernas bombas, ainda conseguia ouvir a voz sensual dela. Esta foi uma recompensa especial para você. Pois eu amei. Ansem saiu, enquanto cantarolava uma música, só que não demorou muito para sentir calafrios. Ansem se estremeceu e olhou para frente, depois viu uma mulher com uniforme militar na sua frente, olhando friamente para ele, como se fosse uma criatura. O olhar no rosto dela parecia que ela não estava olhando para um homem ou nem mesmo para um humano. Aos olhos dela, Ansem não era diferente de um verme. Se Yangman Li fosse descrita como uma soldada fria, então essa mulher parecia simplesmente uma assassina sanguinária. Ansem nunca viu esta mulher antes, mas teve essa impressão assim que a viu. Não sabia dizer o porquê, mas pensou que essa mulher era tão assustadora, que preferia derrotar 10 homens como Tai Yi, do que mexer com ela. A mulher passou direto por ele e, surpreendentemente, bateu na porta da Ji Yanran. Quem é essa mulher? Como é que eu nunca vi ela antes? De repente, Ansem pensou numa ideia. Desta vez, a explicação mais plausível era que a mulher não estava na Daphne de visita, mas sim que era outra guarda.
Ansem não sabia qual era a identidade dela, mas ainda sentiu que ela era muito mais forte do que ele com a sua percepção aguçada. Ansem até mesmo suspeitou que essa mulher era uma transcendente, caso contrário, seria improvável ter essa sensação de supressão. Logo, sua suposição foi corroborada. À noite, Ji Yanran estava conversando com ele pelo cone, enquanto estava deitada na cama. Aquela mulher é a sua outra guarda? Ansem ainda se lembrava dela, então perguntou casualmente. Sim, é a Coronel N. É a minha nova guarda, então não tente brincar com ela, porque é uma transcendente. Eu não poderei fazer nada se ela ficar irritada. Ji Yanran respondeu sorrindo. Querida, o que é que a sua família faz para conseguir uma transcendente como guarda para você? Era inevitável perguntar isso. Ansem nunca perguntou sobre a família dela, mas ficou muito surpreso desta vez. Até mesmo os capitães das naves bélicas interestelares não seriam tão exagerados para usarem transcendentes como guardas. Está acompanhando as últimas notícias? Ao invés de responder, ela perguntou. Não muito, só uma coisa ou outra. Ansem lia as notícias de vez em quando, caso estivesse muito desatualizado sobre a sociedade. Viu alguma notícia sobre os Jis? Ji Yanran perguntou com um sorriso. Notícias sobre os Jis? Ansem pensou nisso e de repente arregalou os olhos. Está falando daquele que entrou recentemente na eleição. Na manhã seguinte, Ansem se levantou e se teletransportou para o Santuário de Deus. Desta vez, ele não foi caçar direto, pois decidiu ir primeiro ao mercado do abrigo Roda Estrelada para comprar algumas almas de besta mutantes. Mesmo que não fossem tão úteis para ele, ainda podia transformá-las em almas de besta mutantes no modo furioso com um cristal preto para lucrar uma grana boa. Afinal, não se desperdiça um bom negócio. Capítulo 503 – Comprando almas de besta. Ansem perambulou pelo mercado do abrigo Roda Estrelada, que era muito mais agitado e lotado do que o abrigo das deusas, que estava em sua posse, só que ainda era difícil achar almas de besta mutantes, além de não ter nenhuma de linhagem sagrada. Ansem verificou várias mutantes e perguntou pelo preço, mas a maioria dos donos não queriam dinheiro em espécie, ao invés disso, queriam negociar por uma alma de besta no mesmo nível. Em relação às que conseguiu comprar em espécie, ele acabou não gostando muito delas. Uma a cada 100 almas de besta estavam no modo furioso. Portanto, se Ansem vendesse esses tipos em grandes quantidades, alguém uma hora acabaria suspeitando dele, por isso não queria vender muitas. Atualmente, Ansem estava procurando por uma alma de besta que podia ficar mais de 10 vezes mais valiosa se entrasse no modo furioso. Talvez até pudesse ganhar dinheiro para comprar uma de linhagem sagrada. Isso não era improvável. Ansem não podia escolher almas de besta de linhagem sagrada, mas podia pegar algumas mutantes raras que eram bastante populares entre os evoluídos. Assim, o valor delas ficaria altíssimo ao entrar no modo furioso. Claro, elas também seriam úteis se usasse por um tempo. Ansem deu uma olhada pelo mercado e viu 2 almas de besta mutante numa loja após um tempo. Uma ainda chamou muito a sua atenção. Oi, quer quanto pelo lobo polar mutante? Ansem perguntou ao dono e apontou para uma alma de besta mutante que parecia uma bola de neve. Lobos polares não eram raros no campo de gelo. Na verdade, havia tantos deles que chegava a ser um problema, então era possível localizar facilmente trocentos lobos polares perambulando nessa região. A maioria até podia ser criaturas primitivas, mas, ainda assim, os humanos não conseguiam atacar um grupo tão grande. Alguns lobos polares até mesmo estavam num grupo com 100.000, assim, sem uma equipe com milhares de pessoas, seria impossível derrotar os lobos. Portanto, pessoas comuns dificilmente conseguiam matar os lobos polares, a menos que estivessem em uma campanha enorme de caça organizada pelo dono do abrigo. Dessart, conseguir suas almas de besta era ainda mais difícil. Por outro lado, a habilidade dessa alma de besta era essencial para viver no campo de gelo, afinal de contas, era usada para proteger a vida do usuário.
Até mesmo almas de besta primitivas do lobo polar eram várias vezes mais valiosas do que outras do mesmo nível. As almas de besta mutantes do lobo polar eram ainda mais inacessíveis. Ansem estimou que se pudesse produzir uma no modo furioso, seu preço não seria inferior ao de linhagem sagrada mais comuns. O tipo de alma de besta do lobo polar era armadura. Diferente das armaduras comuns, a do lobo polar tinha um efeito de resistência ao frio. Quanto mais avançada fosse, maior era a resistência. Com uma alma de besta de linhagem sagrada do lobo polar, era possível sobreviver às tempestades de neve da região e voltar em segurança. O usuário não morreria congelado nem mesmo caindo num buraco de gelo ou dormindo nas geleiras. Era uma habilidade que não podia ser ignorada, visto que a força da natureza era assustadora, especialmente no Santuário de Deus. Até mesmo os evoluídos com mais de 100 de aptidão física podiam morrer congelados facilmente, se acabassem no meio de uma tempestade de neve ou caso se perdessem no campo de gelo, sendo incapaz de achar qualquer abrigo. Claro, Ansem tinha pele de jade, então o gelo e a neve não eram prejudiciais a si. De frio não morreria, mas podia morrer por falta de suprimento de comida por muito tempo. Troco por uma arma de alma de besta do mesmo nível, melhor que seja uma espada pesada. O dono encarou Ansem sem o entusiasmo que um vendedor deveria ter. Isso era completamente normal. Afinal de contas, ele estava vendendo coisas populares que todos queriam. Seu pedido era bem específico, então um acordo não foi feito até agora. Uns 10 minutos antes do Ansem chegar, vários outros vieram e perguntaram, mas nenhum acordo foi feito. Quer trocar por uma licença do Salão Santo? Ansem não tinha muitas almas de besta em mão, então só podia trocar por licenças. Uma licença de classe S para evoluídos. Posso até cobrir o valor, mas não quero nada abaixo de classe S, o dono foi direto. O lobo polar mutante até pode ser valioso, mas não é o suficiente para ser trocado por uma licença de classe S do Salão Santo, né? Ansem olhou para outra alma de besta mutante que o vendedor tinha. Era uma alma de besta de um macaco escuro que tinha cerca de 2 a 3 metros, seus pelos pareciam tungstênio e seus músculos do peito eram tão bem definidos que pareciam massas de ferro, o que era magnífico. Você tem mesmo uma licença de classe S do Salão Santo? Os olhos do vendedor brilharam. Ele finalmente ficou animado e olhou para o cliente com expectativas. Qual é o tipo dessa alma de besta mutante? Ao invés de responder, Ansem apontou para o macaco escuro. É uma alma de besta de metamorfose, macaco atroz. Após se metamorfosear, sua força vai aumentar grandemente, mas só pode aumentar a sua força, e até mesmo afeta a sua flexibilidade um pouco. Sendo um vendedor honesto, ele explicou tanto os prós como os contras do macaco atroz mutante. Tem noção de quanta força aumenta? Os olhos do Ansem brilharam um pouco, porque almas de besta com limitações geralmente eram mais salientes em seus pontos fortes. Força pura era bastante útil para Ansem. Afinal de contas, sua força não era muito alta atualmente, e ainda era difícil matar criaturas de linhagem sagrada com defesa alta. Isso depende da sua aptidão física. Sendo honesto, o aumento deve ser maior que 10 pontos. O vendedor pensou e respondeu. Ansem calculou e chegou à conclusão que mais de 10 pontos seriam bem úteis. Com sua capacidade atual, poderia alcançar facilmente de 120 a 130. E esse aumento ainda seria maior se evoluísse para o modo furioso. Uma licença de classe S do Salão Santo para evoluídos por essas duas almas de besta. O que acha? Ansem pegou uma licença e mostrou para o vendedor. O campo de gelo era uma região pequena no final das contas. Se fosse uma área mais populosa, diversas pessoas matariam para trocar uma alma de besta mutante por uma licença de classe S. No entanto, os recursos eram tão limitados nesse local, que o vendedor ainda está hesitando sobre o negócio. Após ponderar por um tempo, ele obviamente queria de coração a licença de classe S do Salão Santo, então tomou uma decisão no fim: ok, negócio feito.
O negócio foi fechado sem problema, e Ansem conseguiu o lobo polar e o macaco atroz mutantes, até ficou animado e invocou para experimentar. O lobo polar virou uma cota branca de malha que cobriu o seu corpo. O capacete tinha o formato da cabeça do lobo. Dessa forma, Ansem parecia um lobisomem branco de longe, um até que bem bonito. Ele também notou a resistência ao frio, pois ficou muito mais aquecido após usar a cota, como se estivesse num dia ensolarado. Ao se metamorfosear no macaco atroz, ele virou um macaco escuro e ficou imediatamente mais forte. Obviamente, a alma de besta aprimorou a sua força grandemente, mas acabou perdendo certa flexibilidade, o que era aceitável por causa do fortalecimento da força. Ansem ficou muito satisfeito com esse negócio, porque no futuro, quando evoluísse essa alma de besta para o modo furioso com o cristal preto, poderá escolher se vai vender ou usar. Capítulo 504 – Anchova. Ele saiu do abrigo Roda Estrelada para caçar. O rosnador dourado não tinha finalizado sua evolução, então Ansem não podia usar o cristal preto para alimentar o macaco atroz ou o lobo polar neste momento. Ansem estava prestes a ir ao lago congelado, que ficava perto do oceano e que provavelmente estava conectado ao oceano abaixo do solo. Por causa do frio, o lago ficava congelado o ano todo. Além disso, os humanos e montarias podiam passar por cima dele. Pessoas comuns só precisavam fazer um buraco no gelo para pescar criaturas. Essas criaturas marinhas ficavam bastante fracas após saírem da água, então era muito fácil lidar com elas. Ansem comprou a vara de pesca e a isca feitos especialmente pela aliança. Quando chegou ao lago congelado, descobriu que não era diferente das geleiras. A camada de gelo abaixo dos seus pés era muito espessa e até mesmo a parte mais fina tinha de 1 a 2 metros de espessura. Havia muitas pessoas no lago congelado. Por causa dos recursos limitados no campo de gelo, o lago congelado era considerado um bom local para pescar, já que algumas criaturas mutantes eram avistadas de vez em quando. Só que era necessário ser paciente para pescar nessa área. Era possível levar um dia para pegar uma criatura mutante com sorte. Com azar, poderia levar mais de meio mês para pegar uma. Ansem foi para essa área principalmente para maximizar os seus pontos de gene primitivo, e o lago congelado era composto principalmente por criaturas primitivas e pequenas, então esse era o lugar perfeito para isso. Claro, seria melhor se pudesse caçar uma criatura mutante, mas não importava também se não conseguisse. Na área grande do lago congelado, Ansem podia ver muitas pessoas pescando próximas aos buracos com 1 metro de diâmetro. Ansem não planejava fazer o próprio buraco, assim, encontrou um que não estava mais sendo usado, quebrou as camadas finas de gelo que já tinham se formado, colocou a isca no anzol e jogou no buraco. Ansem ajeitou o banquinho e se sentou. Ele não sentia nenhum frio por estar usando a cota de malha do lobo polar. Em seguida, pegou um livro de linguagem antiga e começou a ler, enquanto esperava algum peixe morder a isca. É você? Ansem ficou só sentado por um tempo, mas alguém com uma vara de pescar na mão se aproximou dele, obviamente surpresa por encontrá-lo nesse local. Ansem olhou para cima e viu que era a mulher alta, Guantong. Ele descobriu que ela veio para pescar também, quando viu o que tinha em suas mãos. Está aqui para pescar também? Ansem sorriu para ela. Obrigada pela última vez, Guantong abriu a boca, mas não sabia o que falar. Pelo que? Ansem ficou intrigado, sem saber do que estava agradecendo. Obrigada por salvar o abrigo Roda Estrelada. Guantong falou com pressa. Ah, foi moleza. Eu que preciso agradecer por me carregar nas costas naquele dia. Ansem disse com um sorriso. Guantong ficou mais tranquila após ouvir isso, mas foi inevitável corar. Ela entendeu que ele estava bem naquele dia. Diferente do que tinha pensado, Ansem não precisava ser salvo, mas ela ainda carregou nas costas a força. Vai pescar logo. Vai acabar perdendo os bons locais se demorar. Ansem apontou para os buracos de gelo. Guantong assentiu e foi correndo até lá. Ela não sabia o que falar,
já que esse tipo de situação era incomum. Guantong achou um local para pescar, que ficava a uns 8 metros de Ansem. Ela ainda olhava para ele de vez em quando enquanto pescava. Ansem continuou lendo e nem notou Guantong mais. Mais de meia hora depois, notou algo se movendo na sua linha de pesca, quando ainda estava lendo. Ele deixou o livro no chão e olhou para o peixe flutuando na água, que estava lutando para fugir. Ansem colocou o dedo na linha e sentiu o tremor como um médico chinês tradicional sentindo o pulso, mas não puxou imediatamente. Após absorver o cristal vermelho, suas capacidades perceptivas ficaram bem mais fortes, portanto, conseguia visualizar mentalmente o que estava acontecendo debaixo d'água só pelos movimentos na linha de pesca. Essa habilidade foi um pouco inesperada, mas era uma coisa incrível para ele. Só sentindo a linha de pesca, Ansem descobriu que a criatura não tinha engolido a isca, só mordido uma ponta dela. De repente, a linha de pesca foi puxada de um jeito violento. Sem hesitar, Ansem segurou com mais força e puxou com força. A linha de pesca foi puxada com mais força no outro lado. Ansem não puxou com força, só afrouxou um pouco e continuou enrolando quando a criatura ficou mais fraca. Quando a criatura puxou com força de novo, Ansem afrouxou a linha de pesca de novo. Após várias vezes, a criatura finalmente ficou bem fraca. Em seguida, Ansem puxou a linha com tudo. Era uma anchova gigante com mais de 30 centímetros de comprimento, suas escamas estavam brilhando com um azul escuro. Ansem transformou imediatamente sua mão em uma lâmina, cortando a anchova usando a habilidade adaga trovejante, que ainda estava praticando, e decepou rapidamente a cabeça da criatura. Anchova, criatura primitiva, foi morta. Nenhuma alma de besta foi obtida. Coma a carne para ganhar aleatoriamente de 0 a 10 pontos de gene primitivo. Podia ser só uma criatura primitiva, mas Ansem já ficou muito feliz, porque não houve nenhum risco e os ganhos foram excelentes. Além disso, era muito fácil comer essa criatura. Agora ele entendeu por que tantas pessoas frequentavam esse lago congelado. Ansem secou a anchova e cortou em pedaços finos. Em seguida, mergulhou o peixe no molho que trouxe e sentiu a doçura da carne que estava estimulando suas papilas gustativas. Era incrivelmente saborosa. Carne da anchova foi comida. 1 ponto de gene primitivo foi obtido. Ansem continuou lendo, enquanto pescava. Em menos de 2 horas, ele pegou 4 anchovas e 3 anchovas douradas. Podia até não ter obtido nenhuma alma de besta, mas seus ganhos ainda foram consideráveis. O pessoal perto dele teve menos sorte. Ansem tinha pescado já 7 peixes, mas o mais sortudo dos outros só pescou 2. Muitos até olharam para ele com inveja. Cada vez que puxava a linha de pesca, muitos por perto olhavam para ele. Guantong teve obviamente menos sorte. Como a maioria, ela não pegou nada desde que chegou. Claro, não era culpa dela. Ninguém tinha as capacidades perceptivas no nível do Ansem. Era normal não pescar nada, caso contrário, todos viriam ao lago congelado. Guantong, o peixe tá uma delícia. Experimente para você ver. Ansem acenou para ela e falou. Guantong já estava lá há um bom tempo, mas não conseguiu nada, então Ansem ficou com um pouco de pena dela. Além disso, ela o carregou nas costas, então decidiu dividir o peixe, já que não conseguiria terminar tudo mesmo. Eu trouxe comida. Guantong ficou bastante tímida, pegando algumas soluções nutricionais da sua bolsa. Vem logo. É um saco comer sozinho. Tem muita coisa, então precisamos terminar para não ser desperdiçada. Ansem falou com um sorriso. Enquanto Guantong ainda estava hesitando se devia ir, várias pessoas se aproximaram dele. Um ainda encarou Ansem e falou, cara, tá podendo, hein? Quer até dar para uma moleca como ela. Capítulo 505, Deus Negro. Ansem deu uma olhada nas pessoas que se aproximaram dele, eles não carregavam nada de pescar nem itens pessoais, então pareciam que não estava aqui para pescar. Vão se fuder.
Ansem disse indiferentemente. Uiá, que esquentadinho. Bem, acho que você ainda não sabe quem manda nesta área. O líder do grupo, um homem com mais de 30, não ficou irritado, só sorriu friamente para ele. Eles nem levaram a sério as palavras do Ansem, aproximaram-se dele e começaram a puxar a bolsa dele que estava guardando os peixes pescados. Tão surdos? Não me façam repetir. Ansem franziu a testa e respondeu. Haha, garoto, tá se achando fodão. Mauas o abrigo Deus Negro não é o local certo para se achar o durão. Ele estendeu a mão para pegar o peixe da bolsa do Ansem. Nosso chefe do abrigo Deus Negro diz que metade dos ganhos no lago congelado devem ser entregues ao abrigo. Você pegou 7 peixes aqui, então vou te dar um desconto e só vou levar 3 anchovas douradas. Ansem tinha ouvido que, como o lago congelado ficava perto de um dos 3 maiores abrigos, o abrigo Deus Negro, então seus membros cobravam taxas de quem iria pescar lá. Normalmente, só um peixe primitivo era cobrado, e então era possível pescar quantos peixes quisesse. Só que esses pediram pelos 3 peixes mais valiosos do Ansem, obviamente, ficaram com inveja dos ganhos dele e planejaram extorquí-lo. No início, Ansem planejou entregar um peixe aos membros do abrigo Deus Negro, caso se encontrasse com eles. Afinal de contas, era o lugar deles. No entanto, eles partiram para a extorsão, então hesitou de dar até mesmo um peixe. Ansem viu o homem alcançando a sua bolsa e, em vez de falar algo, pisou direto na mão dele. O piso foi rápido e feroz, então ele não conseguiu se esquivar. Ansem pisou na mão dele, e ele gritou subitamente como um porco. Filho da puta! Você perdeu a noção do perigo. Os demais viram Ansem fazendo um movimento e invocaram rapidamente suas almas de besta, partindo para o ataque de imediato. Eles estavam atacando sem piedade, alvejando as partes vitais do alvo. Foi então que os olhos do Ansem mostraram frieza. É claro que ele não pegaria leve, quando os outros tentavam tirar sua vida. Em seguida, acenou sua mão direita, quando estava quase sendo acertado pelas armas. Com um lampejo de 3 luzes roxas, todas as armas foram cortadas ao meio, e as 3 pessoas na sua frente foram cortadas no peito e morreram imediatamente. Os outros 2 só sobreviveram, porque não foram rápidos o bastante. Cheios de terror, eles se viraram para fugir e gritaram. Corre agora! Tem membros do abrigo Deus Negro por perto, e eles vão chegar em 1 minuto. Guantong se apressou e disse. Ansem assentiu e disse, você precisa sair também. Evite esta área por enquanto. Após se separar dela, Ansem saiu do lago congelado imediatamente, porque não queria piorar as coisas entre ele e o abrigo Deus Negro, então não tinha necessidade de procurar mais encrenca. No entanto, quando saiu do lago congelado, umas 10 montarias chegaram se aproximando dele rapidamente. Obviamente, o alvo era Ansem. Chefe, foi ele que matou nossos membros. Entre os que estavam usando montaria, um era o homem que tinha fugido. Ele apontou para Ansem e gritou. As montarias rapidamente cercaram Ansem. O líder deles, um homem usando armadura preta e com olhos de falcão, encarou o alvo e disse com frieza, você matou os meus homens? Eles tentaram me matar, então minha única opção foi se defender. Ansem respondeu, enquanto encarava o homem com armadura preta. O líder invocou rapidamente uma adaga de alma, que era comprida e estreita. Ele apontou para Ansem e falou, foda-se, você matou meus homens na região do abrigo Deus Negro, então você merece morrer. Enquanto falava, o homem tentou cortar Ansem rapidamente. A adaga era tão rápida ao ponto de deixar um rastro preto, aproximando-se do rosto dele num segundo. A expressão do Ansem mudou rapidamente. O ataque do homem de armadura preta era tão rápido, que ele não conseguiria desviar completamente nem com a sua velocidade. Em seguida, rugiu e teve que invocar a gárgula para bloquear o golpe com as suas garras. As garras estavam prestes a colidir com a adaga comprida, mas ela desapareceu do nada. Quando apareceu de novo, ela cortou o peito do Ansem.
sua ferida começou a sangrar. Felizmente, Ansem recuou a tempo e se esquivou da maior parte da força da adaga. Além disso, o glifo da gárgula deixou sua pele mais dura também. Caso contrário, ele teria sido eviscerado por esse ataque. As técnicas de adaga do inimigo eram muito estranhas, e sua aptidão física era altíssima, definitivamente muito maior do que a do Tai. Ansem não morreu com o ataque, o que deixou o homem de armadura preta um pouco surpreso. Entretanto, ele não parou de atacar, tentando cortar Ansem de novo com a sua adaga. Alguns membros do grupo também invocaram suas armas de alma de besta para ajudar o líder. Com base na velocidade deles, eram todos evoluídos com aptidão física acima de 100. Ansem sabia que tinha que fugir, caso contrário, sua morte seria certa. Usando o mantra da heresia e sobrecarga ao mesmo tempo, ele se afastou rapidamente e correu. Mas os inimigos no cerco não deixaram espaço para ele escapar. Ansem teve que avançar em 2. Esses 2 atacaram sem hesitação, só que Ansem se moveu para a esquerda e direita como Ronaldinho Gaúcho driblando os argentinos, esquivando-se dos ataques deles. No entanto, não tinha como se esquivar do homem de armadura preta, que estava perseguindo logo atrás. Em seguida, suas costas começaram a sangrar imediatamente. Ansem cerrou os dentes e aguentou em silêncio. Ele fugiu o mais rápido possível e quebrou o cerco passando por aqueles 2, correndo a todo vapor no campo de gelo. Ele sabia que não poderia ficar. A aptidão física do homem de armadura preta era até mesmo maior que a sua. Em termos de aptidão física e técnicas de adaga, ele era o melhor dos melhores. Com a ajuda dos evoluídos com aptidão física acima de 100, Ansem definitivamente morreria se não fugisse logo. Não podemos deixar ele sair vivo. O homem com armadura preta liderou o grupo para perseguir Ansem, demonstrando um forte desejo de vingança. Os recursos no campo de gelo eram tão limitados, que era completamente normal lutar por eles. O líder não toleraria nenhum desafio ao seu interesse ou autoridade, caso contrário, não conseguiria liderar o abrigo Deus Negro. Ansem sabia que a disputa pelos recursos era acirrada, mas não esperou que fosse tanto assim. Para começo de conversa, sua velocidade era menor do que a dos inimigos. Era impossível fugir sem nenhum local para esconder no campo de gelo. Se não houvessem outros evoluídos, ele ainda poderia tentar lutar contra o líder, arriscando a sua vida. No entanto, sua única saída era tentar fugir diante dessas circunstâncias. Ansem se virou rapidamente para olhar e correu até o lago congelado de novo. Vendo o Deus Negro se aproximando dele, Ansem pulou dentro de um dos buracos no gelo e desapareceu. Capítulo 506 – Lutando debaixo d'água. Fiquem de guarda nos buracos de gelo próximos. Algum minuto ele vai ter que sair. Deus Negro comandou com frieza. A temperatura da água do lago congelado era baixíssima, até mesmo alguém com uma aptidão física acima de 100 não conseguiria durar muito tempo debaixo d'água. Além disso, Ansem não podia respirar na água, por isso Deus Negro acreditava que ele não conseguiria durar mais do que 5 minutos antes de aparecer em outros buracos de gelo. Quando chegasse essa hora, mesmo se Ansem quisesse lutar de novo, ele já estaria praticamente morto congelado, o que facilitaria ainda mais sua morte nas mãos do Deus Negro. Só que ele não estava sendo congelado depois de entrar na água como o inimigo previu. O lago congelado podia ser friíssimo, mas Ansem ainda tinha a pele de jade e a cota do lobo polar, portanto, não foi afetado muito pelo frio. Mas ainda não era doido de ficar muito tempo debaixo d'água. Afinal de contas, ele não podia respirar nessa situação. Ele podia segurar sua respiração por menos de 1 hora, por causa da sua aptidão física, só que não conseguiria sobreviver mais do que isso. Além do mais, havia criaturas do tipo peixe na água, então ficou com medo de encontrar alguma que fosse forte, já que, sob a água, sua capacidade de combate era muito inferior do que na superfície. Ansem estava nadando debaixo do gelo, então algumas criaturas do tipo peixe se aproximaram dele para atacar de vez em quando, mas foram todas mandadas para longe pelo punho dele, e nenhuma delas ousou se aproximar dele de novo.
Ansem não matou esses peixes, porque estava com medo de que os cadáveres pudessem flutuar na superfície da água, o que poderia expor a sua localização. O lago congelado era enorme no fim das contas. Se nadasse para muito longe e depois saísse, sua fuga naturalmente seria um sucesso. Após nadar por um tempo, ele sentiu que tinha algo de errado com o fluxo d'água, pois o fluxo atrás dele parecia estar em movimento. Ele se virou e viu uma criatura prateada que parecia uma enguia, na qual avançou em sua direção como um torpedo. O corpo prateado grande como um balde agitou a água, o que fez Ansem perder a estabilidade por um instante. A enguia se virou e avançou nele novamente. Ansem pensou que não era o caminho certo, então se moveu para o lado para esquivar dela e usou suas garras para atacar as escamas prateadas. Como se estivesse subindo numa árvore, Ansem agarrou o corpo da criatura com os braços e as pernas. A criatura se contorceu muito, mas ele ficou agarrado nela. As garras tinham um modo furioso, então era mais poderosa que armas de linhagem sagrada comuns. Ainda assim, só penetrou o corpo da enguia em 5 centímetros. A criatura era tão forte que sem dúvidas era uma de linhagem sagrada. Na água, Ansem não era páreo para ela. Ele fechou os olhos e segurou a enguia com força, enquanto ela se contorcia. Com as toxinas nas garras, a enguia não deveria ser capaz de sobreviver por muito tempo. Ela se contorceu com todas as forças e era velocíssima no lago. Ansem continuou agarrado nela por um longo tempo, mas acabou percebendo que tinha algo de errado, era que a enguia estava nadando cada vez mais para o fundo. Ansem não sabia o quão fundo o lago era, mas a pressão ficou cada vez mais forte. Até mesmo com a sua aptidão física e a cota do lobo polar, mal conseguia aguentar a pressão. Será que é imune ao veneno? Enquanto Ansem se sentia triste, subitamente sentiu que não tinha nada abaixo do seu pé e acabou caindo. Seu primeiro pensamento foi que a enguia pulou para fora da água, só que rejeitou imediatamente esse pensamento, porque estava indo cada vez mais fundo, em vez de subir, para que isso pudesse acontecer. Ansem abriu os olhos rapidamente para olhar e ficou estarrecido com o que viu. Tum! Ansem e a enguia caíram no chão cristalino. Felizmente, ele agiu rápido bastante para ficar nas costas dela, então foi a criatura que levou o impacto. Ao sair da água, ela se contorceu como uma cobra no chão cristalino. No entanto, os locais atingidos pelas garras ficaram roxo escuro, e era bem evidente que seu ferimento estava se expandindo. Ansem não pensou muito e cortou a enguia com as garras como um louco, deixando ferimento após ferimento no corpo dela. A enguia tentou contra-atacar, mas estava bastante envenenada. Por estar fora da água, rapidamente perdeu a sua capacidade de combate e ficou imóvel no chão. Enguia prateada, criatura de linhagem sagrada, foi morta. Sua alma de besta de linhagem sagrada foi obtida. Coma a carne para ganhar aleatoriamente de 0 a 10 pontos de gene sagrado. Ele ficou animadíssimo, mas nem olhou para o corpo da criatura morta. Ansem duvidou dos seus olhos quando olhou para o local. Ele não sabia se Atlântida, o reino perdido, era real. No entanto, o choque por encontrar esse local não seria menor do que achar Atlântida. Havia um barco veleiro gigantesco parado no fundo do lago. A água evitou o barco e formou um espaço esférico ao redor dele. Ansem e a enguia prateada caíram no lado esquerdo desse barco, até parecia uma formiga em comparação. O barco veleiro era umas 10 vezes maior do que a Daphne. Entretanto, parecia muito antigo para ser uma nave espacial. Até onde podia ver, não havia nenhuma lacuna no material do barco, até parecia que foi feito com uma peça inteira de cristal. Um projeto de tamanha grandiosidade só era possível na Aliança, mas, no Santuário de Deus, não existiam tecnologias disponíveis para isso e era impossível ser feito à mão. Com base nos remos grandes e prateados, os humanos não deveriam ser capazes de controlar esse barco. Enquanto continuava em seu estupor, de repente ouviu barulhos vindo do barco cristalino e misterioso. Ao olhar na direção do barulho, Ansem viu algo vindo das câmaras. Seus olhos até ficaram irritadiços com o brilho da luz dourada.
A coisa gradualmente estava aparecendo no seu raio de visão, e o que viu primeiro foi uma pinça de caranguejo, depois o corpo de um caranguejo dourado, que desceu lentamente pela corda. Ansem pensou no início que ele era o alvo, quando viu para onde o caranguejo dourado estava indo. No entanto, ele avançou rapidamente para o cadáver da enguia prateada. Merda! Esse maldito quer roubar a minha comida. Não sabia que sou famoso por ser bem mesquinho? Ansem ficou irritado. Desconsiderando seus ferimentos, ele usou as garras para atacar o caranguejo dourado. Ele era naturalmente muito maior do que os caranguejos comuns. No entanto, não era tão grande entre as criaturas, tinha aproximadamente o tamanho de um jipe. Como os caranguejos comuns, só podia andar de lado. Criaturas com falhas desse tipo eram as favoritas dele. Ele foi para as costas do caranguejo e atacou a concha dourada. Capítulo 507 – Caranguejo Dourado. Jim. O caranguejo dourado com o seu corpo aparentemente desajeitado saltou do nada, encarando Ansem com sua cabeça. Em seguida, pinça dourada bloqueou as garras dele. A mão direita do Ansem começou a sangrar diante dessa força grandiosa. Seu braço inteiro ficou dormente e foi inevitável recuar uns 10 passos até se estabilizar. Movendo todas as 8 garras, o caranguejo dourado moveu de lado em direção ao Ansem rapidamente de um modo agílimo. Que merda de caranguejo é esse? Que estranho. Ansem se virou e correu para o barco veleiro cristalino, porque percebeu que não conseguiria derrotar o caranguejo dourado, já que era incrivelmente rápido e forte. Correndo atrás dele dando várias voltas, o caranguejo dourado não conseguiu alcançar e ficou tão irritado, que não parou de fazer barulhos com as suas pinças. Ansem era mais lento do que ele, mas seu jogo de pernas era muito bom, então conseguiu usar o barco veleiro cristalino como um obstáculo para fugir dele. Enquanto estava pensando em que tipo de truques precisaria usar para se livrar do caranguejo dourado, a criatura subitamente desistiu de perseguir e foi em direção ao cadáver da enguia prateada. Será que ele vai ficar envenenado também, se comer a carne tóxica da enguia prateada? Ansem teve esse pensamento, mas a carne da enguia prateada seria desperdiçada se o caranguejo dourado fosse imune às toxinas. Pensando nisso, ele se apressou para atacar furtivamente a criatura pelas costas a fim de impedir que comesse a carne da enguia prateada. No fim, ambos caíram num dilema, visto que o caranguejo dourado não conseguia alcançar Ansem, nem podia comer em paz. Eles continuaram brigando e nenhum ganhou a vantagem. Protegendo o cadáver da enguia prateada, o caranguejo dourado encarou Ansem sem mais vontade de perseguir. No entanto, também não ousou se virar para comer a carne. Ansem olhou para o caranguejo dourado, que estava bem perto dele. Nenhum dos dois sabia como proceder. Ansem observou a criatura com cuidado, desejando encontrar sua fraqueza. Se fosse um caranguejo comum, os elos e as lacunas entre sua concha seriam as suas fraquezas, só que esse caranguejo dourado era obviamente um pouco diferente, porque seus elos tinham uma cor dourada escura. Além disso, podiam até ser estreitos, mas percebeu que eles eram até mesmo mais resistentes do que a concha. Em relação às lacunas, ele não tinha nenhuma. Era como se o caranguejo fosse feito de um pedaço de ouro. Quando Ansem começou a ficar deprimido, de repente viu o caranguejo dourado acenando a pinça para ele. Ele pensou que estava prestes a atacar de novo, mas acabou vendo que não se moveu. Só estava acenando a pinça para Ansem. O gesto não parecia uma provocação ou um ataque, estava mais para algo como "vem aqui", usado entre os humanos. Ansem pensou que estava vendo coisas, então esfregou os olhos, mas viu que ainda estava acenando desse jeito. Oh, caranguejão, você não é uma gostosa, sabia? Então nem adianta tentar me atrair desse jeito. Ansem não sabia o que o caranguejo dourado queria, então era óbvio que não se aproximaria. No fim, simplesmente gritou com ele. Ansem não sabia se a criatura entendeu, mas era mais provável que não. Após falar isso,
o caranguejo dourado se virou e apontou para o cadáver da enguia prateada com a sua pinça e depois apontou para Ansem, mas ele só viu a criatura fazendo gestos, sem entender o que significava, então ficou tão confuso ao ponto de ficar cheio de dúvidas. Nesse momento, Ansem só lamentou nunca ter aprendido a linguagem dos caranguejos. Caso contrário, conseguiria se comunicar com ele para descobrir o que queria. Em seguida, o caranguejo dourado fez os gestos repetidas vezes, os mesmos movimentos. Até soprava bolhas de vez em quando, mostrando que estava ansiosíssimo, desejando conseguir se comunicar com ele. Ansem observou por um tempo e chegou à conclusão que não tinha talento mesmo para entender o idioma dos caranguejos, só que acabou pensando em algo do nada, que era o fato que ainda tinha o espírito charmosa da neve. Ela até podia ter pedido a capacidade de controlar outras criaturas após jurar lealdade ao Ansem, mas já foi a mestra das criaturas uma vez, então talvez conseguisse entender o que o caranguejo estava querendo falar. Ansem invocou a charmosa da neve, apontou para o caranguejo dourado fazendo gestos e perguntou: Charmosa da neve, conhece o idioma dele? Não. Ela respondeu sem hesitar. Ansem ficou subitamente desapontado. Até mesmo a charmosa da neve não entendia a linguagem dos caranguejos, então era impossível para ele descobrir o que estava tentando dizer. Mas eu sei o que isso significa. Ela continuou falando. O que isso significa? Ansem ficou animado e perguntou. A charmosa da neve respondeu com calma, seu gesto é bem óbvio. Ele quer dividir o cadáver da enguia prateada com você. Ansem ficou estarrecido, pois percebeu que fazia muito sentido após ver os gestos dele de novo. O caranguejo dourado fez um gesto no meio do cadáver da enguia prateada e depois apontou para Ansem e para ele, então parecia mesmo que estava dizendo para escolher um lado. Ansem ficou vermelho como um tomate. Que gesto simples, e mesmo assim não conseguia entender. Que tolice! Em seguida, desinvocou rapidamente a charmosa da neve. Ansem ficou muito envergonhado, por fazer sua serva ver seu lado idiota. A metade não. Quero, 2/3. Ansem fez gestos enquanto falava, até parecia um alienígena. Só que, desta vez, foi o caranguejo dourado que ficou confuso. Ele encarou Ansem com bolhas saindo da boca e até coçou a cabeça com a pinça como um humano. Vendo como o caranguejo dourado não entendeu, Ansem não ousou se aproximar do cadáver também. Ele fez repetidos gestos à criatura pedindo para se afastar para o lado. Felizmente, o gesto foi facilmente compreendido. Logo, o caranguejo dourado se afastou para o lado e encarou Ansem com desconfiança. Ele fez gestos para se afastar um pouco mais, e assim a criatura se afastou. Após algumas vezes, Ansem garantiu que a distância entre a criatura e a enguia prateada era segura para ele. Em seguida, aproximou-se do cadáver e fez gestos de 2/3 do cadáver como o caranguejo dourado tinha feito antes. Depois apontou para a menor parte e para a criatura, em seguida, para a maior parte e depois para si. Parecia que o caranguejo dourado tinha entendido desta vez. Quando agitou sua pinça, ele moveu suas garras e voltou para a enguia. Ansem ficou com medo e recuou rapidamente, mas o caranguejo dourado não estava atrás dele. Ele fez os mesmos gestos de antes, implicando que insistiu na metade para cada. Ansem não conseguiu acreditar que estava negociando com um caranguejo nesse local por meio de gestos. E esse caranguejo dourado parecia um velho rabugento das feiras, não querendo sacrificar nada. O homem e o caranguejo discutiram por um tempo e finalmente chegaram a um acordo. Ansem pegou 3/5, enquanto a criatura ficou com 2/5. Como quanto quiser. Não vejo a hora de morrer envenenado. Ansem cortou o corpo da enguia prateada de acordo com a proporção que combinaram por meio dos gestos, e depois jogou macumba assim que viu o caranguejo dourado pegando sua parte com a pinça. Capítulo 508 – Baú cristalino de tesouro. Ansem estava temendo que o caranguejo pudesse pegar a sua parte após finalizar a dele, então invocou a arcanja, dando a carne da enguia prateada para ela.
A arcanja era sua força principal na caça de supercriaturas, então era essencial que ela passasse pela transformação de novo. Portanto, não era um desperdício dar a carne de linhagem sagrada para ela. Além do mais, a enguia prateada tinha a espessura de um balde com 10 metros de comprimento, e sua parte tinha cerca de 6 metros, logo, era muita carne para comer sozinho, mas a arcanja estava comendo com facilidade. Sua boca estava em movimento constante, não foi nem afetada pelas toxinas, de modo que era possível ver a enguia prateada desaparecendo a olho nu. Agora, Ansem teve tempo para verificar a alma de besta que ganhou. Ele sentiu que estava com um pouco de sorte recentemente, já que ganhou uma alma de besta toda vez que caçou uma criatura de linhagem sagrada, até mesmo ele ficou um pouco chocado com isso. Estava com medo de usar toda a sua sorte e acabar tendo só azar depois. Tipo de alma de besta da enguia prateada de linhagem sagrada. Montaria marítima. Montaria marítima. Ansem ficou bem animado. Ele estava em dúvida como poderia voltar para esse local de novo. Afinal de contas, os humanos não podiam ficar na água por muito tempo e esse local ficava bem no fundo, e não tinha certeza se conseguiria nadar tão fundo sozinho. Agora seria fácil voltar com a montaria da enguia prateada. A única fraqueza da alma de besta era que não podia ser usada na terra. No entanto, até que isso não era um problema para Ansem, visto que tinha o rosnador dourado para isso e não precisava de mais nada. Enquanto a arcanja se desfrutava da carne da enguia prateada, Ansem foi verificar o barco veleiro de cristal e subiu no convés, que era grande demais e era feito de cristal, só que achou muito estranho, porque não conseguiu ver nada do interior. O caranguejo dourado desapareceu numa cabine, então Ansem queria ver se tinha alguma coisa lá dentro. Entretanto, antes que conseguisse entrar, a criatura saiu para fora subitamente e acenou a pinça ferozmente para ele. Amigo, não precisa ficar nervoso. Só tô dando uma olhada ao redor e não quero te machucar. Ansem recuou e respondeu com um sorriso, quando viu que o caranguejo dourado só estava protegendo a entrada, em vez de ir atrás dele. Mas a criatura não entendeu nada do que foi dito e só ameaçou com a pinça como um sinal para não se aproximar. Quanto mais firme era o caranguejo dourado, maior era o seu desejo de ver o que tinha na cabine. No entanto, ele verificou toda a parte externa do barco veleiro e descobriu que essa era a única entrada. Como era protegida pelo caranguejo dourado, não tinha como Ansem entrar. Como é que ele não foi envenenado? Ansem ficou chateado por não conseguir ver o interior, mesmo tentando esticar a cabeça para olhar. Ele não era páreo para o caranguejo dourado, então teve que recuar temporariamente para pensar num outro jeito. No momento, estava muito curioso sobre o que poderia ter no interior de modo que não ficou com pressa para sair. Além disso, ele se perguntou se os membros do abrigo Deus Negro ainda estavam vigiando lá fora, então não tinha necessidade de sair da água agora. Vou destruir o abrigo Deus Negro, quando eu sair. Ansem ficou determinado ao ponto que sua raiva nunca desaparecia, contanto que o abrigo Deus Negro ainda existisse. Lembrando ainda que o abrigo das deusas estava cercado pelo oceano em 3 direções. Assim, precisava se expandir para o campo de gelo a fim de se desenvolver, o que significava que seria necessário ter seu próprio território nesta região. Ansem não pegaria leve agora que o Deus Negro fez o favor de virar seu inimigo, portanto, começou a calcular como matar os membros e tomar a região. Ansem ouviu do Li Xinglun que o Deus Negro era o mais forte entre as 3 forças do campo de gelo, dominando a maior parte dos recursos. Li Xinglun e o terceiro abrigo só conseguiam se rivalizar juntando forças, mas só conseguiam manter o equilíbrio entre os 3. Quando o abrigo Rodo Estrelado estava sob o ataque do espírito antes e o outro abrigo estava impossibilitado de ajudar, o abrigo Deus Negro não tentou ajudar. Eles provavelmente queriam unificar todo o campo de gelo depois que o abrigo Roda Estrelada fosse exterminado. Obviamente, não era fácil dominar o abrigo Deus Negro, já que o líder sozinho era mais forte do que Ansem, então era bem provável que seus pontos de gene sagrado estavam quase maximizados, de modo que seu índice de aptidão física devia ser maior do que 120. Além disso, Ansem foi derrotado pelas técnicas de adaga do oponente.
Até agora, ainda não conseguiu entender como o golpe desapareceu, e era necessário entender, caso contrário, sofreria de novo quando fosse enfrentar o Deus Negro. Bem, se eu não posso vencer, vou roubar dele. O território deles é enorme, então duvido que podem proteger todos os locais se eu atacar um por um. Ansem decidiu roubar o território do Deus Negro, quando saísse. Ao voltar ao andar inferior do barco, ele viu que a arcanja já tinha finalizado o cadáver da enguia prateada, faltando só a cabeça. Ansem teve uma ideia do nada e interrompeu o banquete da arcanja, logo, ela voltou ao mar de alma dele. Ansem deu uma olhada ao redor e pendurou a cabeça da enguia prateada com uma corda na frente do barco, e se escondeu no lado direito. Após esperar por algumas horas, finalmente viu o caranguejo dourado se esgueirando, mas só tinha uma corda, então não conseguiu subir com as garras, de modo que teve que pular para alcançar a cabeça da enguia com a pinça. Quando viu a criatura saindo da entrada, Ansem subiu em silêncio no convés e se esgueirou na cabine. O caranguejo dourado pulou 2 vezes, mas, ainda assim, não conseguiu pegar a cabeça da enguia prateada. Ansem ficou feliz por dentro, pois calculou uma aproximação do alcance do pulo dele e deixou difícil de alcançar de propósito. Além disso, o caranguejo era persistente, então teve tempo suficiente. Ansem ficou parado na frente da entrada e olhou o interior da cabine. Dentro estava um salão. Tudo fora feito de cristal, parecendo bem requintado e deslumbrante. No meio do salão, havia uma mesa cristalina. Ansem pensou de relance que era uma mesa, mas viu que estava enganado após entrar, pois era um baú cristalino de tesouro que tinha um cadeado cristalino. Só que não estava trancado, então não serviu de nada. Será que existe algo como um tesouro pirata ou alguma maldição de um barco fantasma? Ansem hesitou do nada, sem ter confiança se devia abrir esse baú cristalino e gigante. Era uma situação tão estranha que era possível ter algo perigoso dentro. No fim, sua ganância e curiosidade acabaram ganhando da lógica. Ansem ouviu o barulho da cabeça da enguia prateada caindo e soube na hora que o caranguejo dourado iria voltar em breve. Em seguida, cerrou os dentes, invocou a charmosa da neve, ficou ao lado da porta da cabine e ordenou que ela abrisse o baú cristalino. O espírito era absolutamente leal ao mestre, então tirou o cadeado após ouvir o comando e levantou a tampa do baú. Capítulo 509 – Palácio de Cristal. Ansem viu que nada perigoso aconteceu, então se aproximou rapidamente da baú cristalino de tesouro e deu uma olhada. Ansem piscou e não conseguiu reagir a tempo, porque tinha uma mulher no baú de tesouro, cuja parte inferior do corpo era uma cauda de peixe. A parte superior estava nua e tinha uma pele pálida, com 2 vieiras cobrindo os seios. Seu longo cabelo azul dava a sensação de cair como uma cachoeira, e seus ouvidos eram barbatanas azuis. Ela parecia bem bonita, mas era estranha ao mesmo tempo. Ela é uma sereia? Ansem olhou para a mulher dentro do baú de tesouro e viu mais 2 coisas ao lado dela. Um era um cajado em forma de coral azul, e o outro era uma pedra preciosa e brilhante. Cajado espiritual. Pedra espiritual. Essa sereia que parece uma criatura é um espírito? Ansem viu o que eram os 2 itens e olhou para a sereia dentro do baú com uma certa surpresa. De acordo com a lógica, assim que o abrigo fosse conquistado, o espírito não teria como fugir. Podia escolher entre jurar a lealdade ou se destruir junto com a pedra espiritual. Como é que esta sereia foi parar dentro do baú? De repente, Ansem ficou com os olhos brilhando com um pensamento. O barco veleiro não foi feito pelos humanos. Será que ele é na verdade um abrigo? Com o barulho do lado de fora, Ansem sabia que o caranguejo dourado estava quase chegando, então agarrou rapidamente a pedra espiritual. Se a sereia fosse mesmo um espírito, então Ansem obteria o espírito contanto que pegasse a pedra espiritual. Assim que colocou as mãos nela, o caranguejo dourado chegou a todo vapor no salão. Ele ficou bem furioso quando viu Ansem e avançou na direção dele com a pinça. Ele pegou a pedra espiritual e correu ao redor do salão. Em seguida,
Usou as técnicas do Sutra Dongguan e fugiu do caranguejo dourado usando os pilares e outras coisas como obstruções. Ansem e o caranguejo estavam correndo no barco veleiro, mas a criatura não podia fazer nada contra ele. Ele ouviu subitamente um barulho ao correr, que veio do baú que estava prendendo o espírito sereia. Quando se virou para olhar, viu que a sereia estava sentada. Ela esfregou os olhos brancos com as mãos e depois as estendeu. Parecia que havia dormido bem. Após a sereia acordar, ela viu Ansem e a pedra espiritual na mão dele, então arregalou os olhos azuis e subitamente congelou por um momento. O caranguejo dourado ainda estava perseguindo Ansem, mas o humano parou de correr do nada, quando viu a sereia pegando o cajado e apontando para a criatura. Logo, o caranguejo dourado ficou num canto quieto e imediatamente não perseguiu o humano mais. A sereia saiu do baú de tesouro com um cajado nas mãos. Quando caminhou, um pedaço de onda se moveu na cauda de peixe, dando apoio para andar. A sereia se aproximou dele e se curvou com uma mão no peito direito. Em seguida, falou: a princesa sereia deseja dar ao mestre sua alma pura e se tornar sua serva leal. Princesa sereia. Essa sereia é um espírito real. Ansem ouviu as palavras dela e ficou radiante, pois não esperou que um percalço virasse uma bênção. Ele ganhou um espírito real só vagando debaixo d'água. Existiam dois tipos de espíritos reais. Uma era princesa e o outro era príncipe. Como a sereia se declarou como uma princesa, não havia dúvida que era um espírito real. Ansem não hesitou e colocou a pedra espiritual na testa. Na luz azul, a pedra espiritual e a sereia se tornaram um. Em seguida, ambas viraram uma luz que entrou no mar de alma dele. Princesa sereia, espírito real. Ela é mesmo um espírito real. Ansem verificou as informações da princesa. Já esperava por isso, mas ainda ficou radiante. Depois que a princesa sereia entrou em sua posse, o caranguejo dourado ficou feroz nova e subitamente. Não estava mais sendo controlado pelo espírito e avançou nele de novo. Ansem fugiu da cabine para evitar o ataque da criatura. Ele foi para os andares inferiores do barco veleiro e, logo, o caranguejo dourado desistiu de perseguir. Ansem se afastou ainda mais do barco e invocou a princesa sereia. Em seguida, comandou: mate o caranguejo irritante. Como era um espírito real, devia ser habilidosa no nível de uma criatura de linhagem sagrada. Com a sua inteligência única, devia ser páreo ao caranguejo, mesmo que não conseguisse matar. No entanto, ainda não se moveu mesmo com a ordem dele. Ela respirou fundo ao ponto de balançar seus seios escondidos pelas vieras e depois disse: mestre, não tenho a capacidade de matar. Ansem ficou estarrecido e a encarou. Você não é um espírito real? Mesmo que não consiga matar, ainda devia ser capaz de lutar, né? Sinto muito, mestre. Não sou um espírito de combate. Não tenho a capacidade de lutar. A princesa sereia respondeu. Então qual é a sua habilidade? Ansem perguntou com curiosidade. Ele já ouviu falar de espíritos que não eram combatentes, mas eram bem raros, e isso geralmente ocorria porque os espíritos obtidos eram limitados no geral. Posso operar o palácio de cristal? A princesa sereia apontou para o barco veleiro cristalino. E em que mundo isso é útil? Ansem ficou em choque e encarou a princesa sereia. A habilidade desse espírito real era só operar um barco, então não conseguiu pensar em que utilidade isso teria. Internamente, o abrigo Palácio de Cristal é indestrutível. Pode navegar para qualquer lugar na água e pode ir para o fundo do mar. O Palácio de Cristal pode ir para qualquer lugar, contanto que não saia da água. A princesa sereia ficou obviamente chateada por Ansem questionar a sua habilidade. Ansem ponderou sobre isso e reconheceu que essa habilidade era muito boa. Como o barco era um abrigo real, Ansem agora tinha um castelo ambulante no oceano com a princesa sereia. Ele podia ir caçar sem nenhum esforço, o que resolveria o problema da falta de criaturas. Ansem chegou à conclusão que era uma coisa boa ter isso, então deu outra ordem: ok, traz o Palácio de Cristal aqui agora. Sinto muito, mestre.
Não posso fazer isso. O espírito disse com impotência. Como é que não consegue fazer isso também? Não acabou de falar que podia operar o palácio de cristal? Ansem encarou o espírito com suspeita. Devo ficar sentada no assento de controle do palácio de cristal para controlar. A princesa sereia respondeu. Ansem ficou um pouco deprimido, visto que o caranguejo dourado estava protegendo a cabine. Então, não fazia sentido entrar lá dentro agora. Além disso, ainda podia ter mais criaturas impressionantes lá dentro. Deixa para lá. Quando eu arranjar um jeito de matar o caranguejo, vou voltar para o Palácio de Cristal. Ansem desistiu do pensamento de levar o barco veleiro à força. Os outros não tinham a princesa sereia de qualquer jeito, então não podiam levar o barco veleiro mesmo se descobrissem. Capítulo 510 A Adaga Tornado. Em um canto remoto do lago congelado, Ansem fez um buraco no gelo e saiu. Ele se livrou do excesso de água no corpo e saiu rapidamente do lago indo para o campo de gelo, quando viu que não havia ninguém por perto. Ansem queria ir ao abrigo Roda Estrelada para pedir informações detalhadas do abrigo Deus Negro ao Li Xinglun, afinal de contas, só poderia prejudicar grandemente o seu inimigo se tivesse mais informações. Em especial, precisava descobrir sobre as técnicas de adaga dele. Li Xinglun ficou bem feliz ao ver Ansem visitando. Ele franziu a testa quando ouviu a explicação dele com o conflito com o Deus Negro. Por fim, falou: Deus Negro está ficando cada vez mais arrogante e devasso. Li Xinglun explicou a história dele em detalhes para Ansem, que acabou franzindo a testa um pouco. A família do Deus Negro era bem comum, mas ele estava trabalhando para uma força na aliança, então lidar com ele fora dos santuários era quase impossível. Entre todos os abrigos, o dele era o mais forte no campo de gelo. Além do mais, todo mês fornecia uma grande quantia de renda para a força na aliança, então recebia muito apoio de modo que não seria fácil acabar com ele. Em relação às técnicas de adaga do Deus Negro, tudo que Li Xinglun sabia era que se chamava adaga tornado, também não sabia direito como funcionava. Só sabia que, quando Deus Negro fazia o movimento, a adaga desaparecia por um momento, como se fosse teletransportada. Claro, Deus Negro era só um evoluído, então não podia ter uma habilidade de fazer a adaga se teletransportar. Dessa forma, devia ter alguma técnica especial que eles desconheciam. Adaga Tornado. Onde foi que ouvi isso antes? Ansem teve a sensação que já ouviu esse nome em algum lugar. Ao pensar nisso, Ansem se lembrou que Tang Zenliu tinha dito uma vez que uma das suas técnicas de adaga era a adaga tornado. No entanto, pelo que conseguia se lembrar, ele não conseguia fazer a arma desaparecer. Será que Deus Negro tem alguma relação com Tang Zenliu? Ansem decidiu que ia perguntar ao seu amigo primeiro quando voltasse, a fim de descobrir como funcionava a adaga tornado. Quando voltou à aliança, pediu para Ji Yanran arrumar o número do Tang Zenliu no exército. Em seguida, ligou para ele. Ansem, como é ser um soldado? Tang Zenliu perguntou sorrindo. Olha, não sei dizer nada. Ansem deu de ombros e respondeu. Ele estava falando a verdade, porque podia ser guarda da Ji Yanran agora, mas a verdadeira guarda era N, então ele só estava de decoração. Na verdade, ninguém esperava que Ansem pudesse protegê-la como um evoluído. Sua posição foi requisitada pela própria Ji Yanran e, na verdade, sua guarda só era para ser a N. No entanto, desde a chegada dela, ele passou muito menos tempo com a sua namorada. Essa mulher estava seguindo Ji Yanran quase 24 horas por dia, então Ansem ficou bem irritado com isso, até questionou se ela gostava do sexo oposto e estava apaixonada pela sua namorada. Haha, sua vida está uma maravilha. Seu trabalho é completamente diferente com a sua gata do seu lado. Parece mais que você está de férias com ela. Lin Feng e eu estamos passando por maus bocados. Estamos treinando ou lutando contra os Azuras, quase perdemos a vida várias vezes. Tang Zenliu contou chateado. Como vocês foram parar na linha de frente? Ansem ficou intrigado e perguntou. Com as famílias dos dois,
devia ser fácil ficar na retaguarda, mas estavam servindo na linha de frente. Foi tudo culpa do Lin Feng. Ele disse que só fazendo isso podemos ficar mais fortes. Ele gosta de passar pelo inferno e as guerras aqui são tão frequentes que tô quase perdendo a cabeça. Tang Zinliu falou isso, mas ainda estava sorrindo. Obviamente, só estava falando da boca para fora. Ansem observou seu amigo melhor e reparou que sua pele estava bem mais escura do que antes. Ele também parecia mais durão com uma lesão na testa que ainda não tinha curado, parecendo um verdadeiro soldado de guerra. Tang Zinliu explicou brevemente o que estava acontecendo no lado dele. Ling Feng e ele eram soldados de exoesqueletos. E existiam minas no planeta deles, que estavam sendo disputadas pelos Azuras e humanos. No entanto, por causa da localização desse mundo, nenhum lado conseguiu dominar todo o planeta. Ambas as forças tinham exércitos posicionados na região e um embate acontecia de vez em quando. Quando terminaram de colocar o papo em dia, Ansem perguntou sobre o Deus Negro e a adaga Tornado. Após ouvir as palavras dele, Tang Zinliu bateu na mesa com raiva e falou com frieza, esse filho da puta. Ansem, mate esse desgraçado por mim se tiver uma chance. Ansem ficou surpreso por ver seu amigo tão agitado, então perguntou o que aconteceu. Tang Zinliu contou que a adaga Tornado era, na verdade, um dos segredos de família dos Tangs. Numa vez, devido a alguns incidentes internos, a técnica acabou sendo roubada por outrem, o que foi uma grande vergonha para eles. Então estou livre para agir. No início, Ansem temeu que podia ter alguma relação amigável entre Deus Negro e Tang Zinliu, algo que poderia gerar uma situação desconfortável mais tarde, só que agora ficou completamente relaxado. Mate ele e vou pagar a bebida. Não se preocupe com o grupo apoiando o Deus Negro. Se conseguir matar ele, eu vou cuidar deles. Tang Zinliu contou sobre o segredo principal da adaga Tornado, desejando que Ansem pudesse se livrar do Deus Negro, trazendo justiça à sua família. Após ouvir a explicação, Ansem finalmente entendeu por que parecia que a adaga do Deus Negro desaparecia. Na verdade, não desaparecia de verdade. A adaga Tornado era tão rápida ao ponto de parecer que tinha desaparecido. A velocidade não era contínua, só um efeito temporário no ataque. Num curto espaço de tempo, a velocidade dela aumentava grandemente, deixando a velocidade já rápida ainda mais veloz, o que causava uma ilusão visual. Na verdade, a adaga vista pelos olhos era só a sombra dela. A verdade já estava em outro ponto. Ansem podia ter entendido como funcionava agora a adaga Tornado, mas ainda seria difícil enfrentar. Com esse tipo de velocidade, mesmo sabendo o que estava acontecendo, seria inútil se não conseguisse seguir a adaga. Ele não conseguia nem ver a adaga com a sua visão, então não conseguiria bloquear mesmo sabendo que ela estava em outro ponto. Tang Zinliu não tinha velocidade nem força suficiente antes, então não conseguiu mostrar os mesmos efeitos que Deus Negro. Atualmente, se usasse as habilidades, não seria inferior a ele. Tem tempo amanhã? Tang Zinliu perguntou. Sim. Ansem respondeu. Fechou então. Vá para o campo virtual amanhã e vamos treinar um pouco. Hoje tenho coisas para fazer ainda, então preciso sair agora. Tang Zinliu era uma pessoa direta, então desligou diretamente. Ansem sabia que Tang Zinliu iria treinar usando a adaga Tornado, o que acabou sendo uma ótima notícia.